Você já parou para pensar quantos atores já interpretaram Jesus? Do cinema clássico às superproduções modernas, o Filho de Deus já ganhou dezenas de rostos, sotaques e estilos. Para alguns, Jesus tem que ser sereno, quase divino demais para ser humano. Para outros, um melancólico, chorar, carregar as marcas dos cravos. E para um terceiro grupo, nada de um Jesus engessado, tem que sorrir, ter senso de humor, carisma de influencer. Mas será que algum deles já conseguiu realmente capturar a essência verdadeira de Cristo? Ser o mais fiel possível ao Jesus descrito nos Evangelhos? No vídeo de hoje vamos tentar responder essa questão, trazendo para vocês 3 bons exemplos de comparativos. 3 Jesuses de 3 obras diferentes com 3 interpretações opostas uma da outra. O melhor Jesus teria sido o de Robert Powell, o Jesus clássico que não piscava os olhos. Jim Caviezel, o Cristo dilacerado pela brutalidade. Ou Jonathan Roumie, com o Salvador que parece seu melhor amigo. Essa vai ser difícil, mas vem com a gente. Vamos bibliografar para você. Parte 1. 3 Cristos, 3 épocas, 3 choques culturais. Em Jesus of Nazareth, dirigido por Franco Zeffirelli, Robert Powell se tornou a imagem definitiva de Cristo para milhões de pessoas. Com seus olhos azuis intensos, olhar penetrante, aquele detalhe, ele quase nunca pisca. Esse Jesus parece mais uma pintura renascentista do que um ser humano. E isso era proposital. Nos anos 70, o cinema bíblico ainda era tratado como algo solene, quase litúrgico. A ideia era mostrar um Cristo transcendente, inatingível, quase angelical. Powell não falava com emoção explosiva, ele falava com autoridade calma, como um Deus encarnado que já sabia o fim da história. Para muitos fiéis até hoje, esse é o Jesus ideal, silencioso, digno, sem drama. Saltamos para 2004. O mundo está em guerra, o medo é real, e Mel Gibson lança A Paixão de Cristo. Jim Caviezel entra em cena e nunca mais sai da cabeça de quem viu. Esse não é o Jesus dos vitrais. É um homem torturado, cuspido, espancado. Durante 2 horas, o público assiste a uma agonia quase insuportável, com uma brutalidade que ultrapassa muitos filmes de terror. Mas isso só funcionou porque o mundo ocidental vivia um momento de crise espiritual e existencial. E essa visão extrema da cruz serviu como um choque de realidade brutal sobre o que significa sacrifício. Jim Caviezel, com seu sofrimento cravado no rosto, foi o Cristo da dor. E para muitos, isso o tornou o mais realista de todos. E finalmente chegamos a Jonathan Roumie, o Jesus da geração streaming que veio com The Chosen. Uma série feita fora do sistema de Hollywood, bancada por doações e que se tornou em pouco tempo um sucesso global. Jonathan Roumie é um Jesus diferente. Ele brinca com os discípulos, faz trocadilhos, chora, mas também ri. É o Cristo do toque humano, sem perder o poder espiritual, mas com uma conexão emocional que parece íntima e acessível. Em tempos de ansiedade coletiva, redes sociais e espiritualidade sob demanda, esse Jesus conversa como um amigo de confiança. Para a nova geração, talvez esse seja o retrato mais impactante. Não o Deus distante, nem o mártir torturado, mas o Salvador presente, empático e humano. Parte 2. Quem realmente encarnou o Filho de Deus? Vamos direto ao ponto. O que faz uma atuação de Jesus ser realmente memorável? Não é apenas o roteiro nem o figurino, é o olhar, aquele que consola mas também confronta. É a forma de carregar a cruz, não só de madeira, mas a espiritual, invisível, quase insuportável. É convencer o espectador de que você não está atuando, você é o Cordeiro de Deus. Robert Powell talvez tenha sido o primeiro a alcançar esse nível de impacto. Em Jesus de Nazaré, seu olhar solene parecia atravessar a alma. Ele não precisava gritar, bastava estar em cena. Cada enquadramento se tornava um ícone bizantino em movimento, mas nem todos compraram essa santidade congelada.
Há quem diga que seu Jesus era frio demais, mais um símbolo do que um ser humano. Ainda assim, sua performance moldou o imaginário cristão por décadas, tanto que até hoje, se você digitar imagem de Jesus no Google, um dos primeiros rostos que aparece é o dele. Powell não só interpretou Jesus, ele se tornou uma estátua viva do divino. Décadas depois, Jim Caviezel foi na direção oposta. Em A Paixão de Cristo, ele não interpretou Jesus, ele sangrou como Jesus. Foram mais de 600 efeitos práticos de maquiagem. Ele levou chicotadas reais por acidente, teve hipotermia nas cenas noturnas e foi literalmente atingido por um raio enquanto estava pregado na cruz. O resultado? Uma performance tão física e visceral que muitos não conseguiram assistir o filme completo até hoje. Para alguns, isso foi arte no limite. Para outros, quase uma experiência de tortura emocional. Mas uma coisa é inegável, ninguém saiu indiferente da sua atuação. Jim Caviezel entregou tudo, e então veio Jonathan Roumie em The Chosen, com um Jesus completamente diferente. Roumie não grita, ele escuta. Seu Jesus é aquele que te olha no olho e diz: "Eu conheço sua dor." Com uma direção mais íntima, a série nos entrega momentos raros em produções bíblicas. Jesus em um momento de descontração, em situações do cotidiano, ou simplesmente dormindo ao lado da fogueira. Não é o Jesus idealizado dos vitrais, é o Jesus que vive a rotina, que caminha ao lado, que se mostra humano, mas ainda assim no propósito. E talvez para uma geração que busca mais conexão do que espetáculo, isso seja ainda mais revolucionário do que qualquer efeito especial. No fim, cada ator entregou uma parte do mistério, mas só um ficará gravado como aquele que chegou mais perto da essência divina. Parte 3. O veredito final. Jonathan Roumie não é o melhor Jesus porque ele se encaixa na geração atual. Ele é o melhor porque pela primeira vez na história audiovisual, um ator teve tempo, espaço e liberdade criativa para mostrar Jesus em toda a sua complexidade. Enquanto Robert Powell teve 6 horas e Jim Caviezel 2 horas de tela. Roumie já gravou 5 temporadas, com um total de 34 episódios e a 6ª temporada em produção, com filmagens iniciadas em abril deste ano, e também a temporada 7 confirmada para 2028. Isso permitiu algo inédito, ver Jesus sorrindo, chorando sozinho, cansado, duro em alguns momentos e acima de tudo divino e humano. Ele não é apenas o sofredor da cruz ou o mestre do sermão. Ele é o amigo que ouve, o professor que ensina, o filho que ora, o Messias que espera. E tudo isso sem perder a reverência. Roumie não banalizou Jesus. Ele aprofundou a nossa visão dele com paciência, com diálogo, com humanidade verdadeira. E talvez no fim das contas, isso seja o mais fiel aos evangelhos. Porque Jesus não veio só para ser contemplado, ele veio para caminhar conosco. E hoje, através de Roumie, ele caminha mais próximo da tela e do coração. Mas comenta aqui embaixo, qual desses 3 Cristos mais te tocou? E por quê? Adoraremos ler sua resposta. E se esse vídeo te fez pensar diferente, acho que eu mereço o seu like. Caso ainda não seja um inscrito deste canal, não perca tempo e faça sua inscrição. Até a próxima. Tchau!